Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o presidente dessa comissão, Vossa Excelência, e, por intermédio do senhor, Vossa Excelência, eu gostaria de transmitir os meus cumprimentos também aos senadores desta egrégia comissão. Inicialmente, eu também gostaria de registrar meus sinceros agradecimentos ao ministro Antônio Henrique, que, juntamente com a excelentíssima presidente da República, Dilma Rousseff, encaminhou meu nome a essa casa para, enfim, aprovação e deliberação dos senhores. Militando no setor há aproximadamente 30 anos, ou seja, de forma ininterrupta, desde quando formei, sendo com muito orgulho pertencente ao quadro técnico da agência, admitido mediante concurso público, realizado em 2005, enfim, e tendo o privilégio de ter participado da instalação da agência em 2002, nos termos, por conta da edição da Lei 10.233 de 2001, eu sinto extremamente honrado e, ao mesmo tempo, compromissado com o setor. O cargo de um diretor da agência reguladora, ou seja, que regula e fiscaliza o setor aquaviário, que envolve subsetores hidroviários, navegação marítima e portuário, sem dúvida alguma é de vital importância para a economia do país. Só para conhecimento dos senhores, através do modal marítimo, transitam 98% de nossas exportações. Ano passado, a título de exemplificação, o setor portuário movimentou 931 milhões de toneladas de carga. Vocês podem imaginar a teia de relações econômicas, enfim, comerciais, por trás desses números, ou seja, gerando riqueza, melhor impostos, emprego, riqueza, ou seja, o setor vital para a economia do país, consequentemente, para a sociedade, a qual os senhores senadores bem representam aqui nessa casa. Então, é com muito orgulho que a gente, enfim, submete aqui a apreciação dessa egrégia comissão. E, para facilitar e, principalmente, observar o tempo estabelecido aqui pelo presidente, eu gostaria de forma muito sintética, abordar a atuação da agência nos termos da lei de sua criação e procurando fazer o link em relação a cada um dos setores em que ela regula e fiscaliza, e mostrando o que já foi feito e o que a gente pretende fazer no caso da gente obter a aprovação, o referendo desta casa. Inicialmente, só para contextualizar, a nossa agência, ela hoje dispõe de um quadro técnico altamente especializado, composto de 360 servidores, que, com a perspectiva de um próximo concurso que se avizinha, devemos recompor o nosso quadro, complementar o nosso quadro, no sentido de trabalhar com uma força de trabalho de 500 servidores, não só distribuídos na própria sede localizada aqui em Brasília, como também distribuído ao longo de 14 escritórios regionais, que, em última análise, são o braço, né, o braço de fiscalização da nossa agência junto ao setor regulado. Ou seja, a agência ela atua principalmente na regulação e na fiscalização do setor, ou seja, regulando e fiscalizando as atividades dos entes econômicos e, eventualmente, públicos que lá operam, né? Diferentemente de um órgão como, por exemplo, o DENIT, em que é responsável pela execução direta de obras e intervenções no setor de infraestrutura como um todo, a agência, apesar de não fazê-lo, mas através de uma série de mecanismos normativos
e, através de uma série de iniciativas, a realização de estudos técnicos altamente gabaritados, fornece as ferramentas necessárias para que esses investimentos, essas ações em prol do setor se desenvolvam e, de forma profícua, atendam ao mercado e, consequentemente, à sociedade. Então, presidente, se o senhor me permitir, se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria de falar de forma muito sintética e bem objetiva em relação a cada um dos subsetores que a agência atua e na perspectiva das propostas de encaminhamento que a gente pretende adotar, doravante, no caso de ser devidamente chancelado por essa egrégia casa. Inicialmente, gostaria de destacar o subsetor hidroviário. O subsetor hidroviário, eu acho que dispensa maiores comentários sobre a enorme vocação que o nosso país tem para realmente melhorar essa matriz. Ou seja, um país de dimensões continentais, onde, sem dúvida alguma, o modal hidroviário se encaixa como uma luva. Se os senhores me permitam usar esse termo. Por quê? Por nós sermos um país de dimensões continentais e que, eventualmente, sejamos obrigados, vamos dizer assim, a escoar cargas de baixo valor agregado, mas que tem uma importância vital para a balança comercial brasileira, o modal hidroviário, sem dúvida alguma, se aplica como o mais adequado e eficiente para a matriz de transportes. Sem falar na questão da sustentabilidade ambiental efetivamente atrelada ao modal, né? Ou seja, então, dentro dessa ótica, a agência tem desenvolvido uma série de estudos, poderia até citar um que, sem dúvida alguma, bastante interessante, que é o PNIH, Plano Nacional de Integração Hidroviária, na qual foi feito todo o mapeamento georreferenciado com a inclusão de estudos de demanda, a indicação de gargalos, enfim, pontos carentes de intervenções de engenharia, enfim, uma série de informações, subsídios extremamente interessantes para o estabelecimento da política setorial. Também gostaria de destacar um estudo recentemente feito, também relacionado ao setor, envolvendo um diagnóstico da situação do transporte passageiro na Amazônia. Como todos sabem, naquela região, os rios são as estradas daquela população. Consequentemente, esse diagnóstico foi muito importante no sentido, volto a repetir, de estabelecer uma série de sugestões, né, um estudo que foi feito, inclusive, com a parceria da Universidade Federal do Pará, para justamente auxiliar os órgãos competentes na sua política setorial, inclusive a nível de investimentos. O estudo foi muito interessante no sentido até de você definir as linhas de transportes que lá operam. Inclusive, incorporamos até as linhas estaduais. Como todos sabem, a agência ela regula o transporte transporte aquaviário interestadual ou, eventualmente, internacional, né? O transporte estadual, municipal, se encontra sob a esfera estadual. Mas, mesmo assim, tendo em vista a relevância do tema para a sociedade, a agência achou por bem estender e consequentemente, estabelecer um diagnóstico bastante interessante. Ou seja, isso aí serve como exemplo para os senhores da forma proativa de como a agência se porta em prol do mercado a ser regulado. O setor hidroviário, existem algumas demandas que a agência vem tratando, vem discutindo, e em prol do seu desenvolvimento, a exemplo do PL 5335, de 2009, de autoria do saudoso senador Eliseu Rezende, em que nós estamos discutindo a questão do uso múltiplo das águas. A agência tem participado ativamente desse processo,
né? Vai ser muito interessante, que é uma forma de nós, vamos dizer assim, de forma objetiva e nos termos da lei a ser editada, definir de forma muito precisa as responsabilidades, as competências, principalmente envoltas e que, de certa forma, são sobrepostas, envolvendo o setor de energia, do setor energético, bem como de transporte, ou seja, no sentido de facilitar efetivamente a realização, a implantação de obras de transposição de níveis, no caso as eclusas, né, que é uma das formas de transposição de nível. Enfim, é um setor que, sem dúvida alguma, de enorme perspectiva do país e que, sem dúvida, que com certeza, em função dos estudos que vêm sendo desenvolvidos e das perspectivas de empreendimentos que vêm se avizinhando, a gente espera para os próximos anos um input bastante considerável a respeito. Temos algumas dificuldades localizadas, a exemplo da questão ambiental, né? Hoje ainda existe uma discussão intensa sobre a definição clara a respeito das responsabilidades em relação a quem deverá licenciar essas obras, né? E os senhores sabem, obviamente, que hidrovias envolvendo a região da Amazônia, como também do Rio Paraguai, tem um forte apelo ambiental. Então, essa questão, em muitos casos, ela, de certa forma, cria algumas dificuldades para fins de agilização do processo. Temos outras questões também que já são mais complexas, que eventualmente poderiam até ser discutidas aqui nessa casa, envolvendo a questão alguns dispositivos constantes da lei de crimes ambientais, em que eventualmente podem gerar dificuldades para fins de licenciamento. Existem alguns dispositivos na lei na Lei 9.605/98, que, de certa forma não, objetivamente impõe responsabilidades criminais ao técnico licenciador, por exemplo. Isso aí, de certa forma, cria um certo temor desses licenciadores, e, com isso, os níveis de exigência apresentados por ocasião desses licenciamentos são, em muitos casos, talvez até, de certa forma, exagerados, né? E aquela história, com base no princípio da precaução, né? Esse licenciamento, de certa forma, são retardados e inibidos os investimentos. Bem, no setor de navegação marítima, conforme falei para os senhores anteriormente, ou seja, 98% das nossas exportações transitam pelo modal marítimo. Logo, é de importância vital também para a nossa sociedade, né? A lei que regulamenta o setor, a Lei 9.432 de 97, ela estabelece, né, o rol, o raio de atuação da agência reguladora, né? Ou seja, a navegação marítima de longo curso, de cabotagem, a de apoio marítimo, que hoje, por conta das perspectivas do pré-sal, vem sendo muito demandada, com perspectiva de enorme crescimento no futuro, né? E a de apoio portuário. Ou seja, são ações que, sem dúvida alguma, a agência vem, através de seus normativos. Recentemente, nós fizemos uma revisão geral desse normativo, no sentido de tornar célere o processo de outorga de empresas brasileiras de navegação, nos termos da lei anteriormente mencionada aos senhores, justamente para propiciar a proliferação de novas empresas brasileiras nesse mercado extremamente auspicioso e, principalmente, tentando coibir algumas dificuldades de ordem operacional. Dentro dessa linha, gostaria de registrar uma iniciativa bastante interessante que foi implantada na agência em meados do ano passado, na qual nós implantamos o sistema SAMA,
sistema de afretamento da navegação marítima e de apoio. Ou seja, até então o sistema era um sistema extremamente arcaico, dinossáurico, melhor dizendo, uma proliferação enorme de papéis, fax, enfim, e que, de certa forma, isso depunha, vamos dizer assim, contra o bom senso e, principalmente, contra uma empresa que precisa atuar de forma proativa e célere nesse mercado extremamente competitivo e importante para o país, né? E com a perspectiva, que é o mais importante, da transparência do processo, né? Ou seja, é obrigação de todo... Essa é uma condição sine qua non para que seja observado para todos aqueles que tratam a coisa pública. Então, esse processo de SAMA é um processo de afretamento automatizado, informatizado, que facilita e vem sendo bastante eficiente, logicamente carecendo de alguns ajustes, que já foram detectados, que certamente, se nós tivermos a oportunidade de continuar na agência, a partir do referendo dos senhores, deveremos implementá-lo, e no sentido principalmente, de evitar e minimizar, eventualmente, desvirtualmente, por parte de alguns players que atuam no mercado, né? Principalmente no que se refere à cabotagem. A cabotagem é essa que hoje é restrita à navegação, às empresas brasileiras de navegação, mas que, eventualmente, na ausência de embarcações de bandeira brasileira, podem e devem se valer do afretamento de embarcações estrangeiras. Daí o porquê do sistema SAMA, da sua importância dentro desse contexto, né? A navegação de cabotagem ela é muito importante, né? Nós temos uma costa que gira em torno de 8.500 metros, 8.500 quilômetros, salvo engano. As principais instalações portuárias se situam ao longo da nossa orla, né? As perspectivas para esse crescimento, de acordo com a nossa opinião, são irreversíveis. Por exemplo, como um fator que comprova essa tese, eu diria o crescimento irreversível das grandes embarcações de longo curso que aportam aqui em nossos portos. Então, não existe razoabilidade minimamente econômica de se imaginar que essas grandes embarcações irão, vamos dizer assim, escalar todos os portos ao longo da costa. Então, a tendência é que, a partir de determinados portos concentradores, distribuídos ao longo do nosso litoral, a partir deles você se valha obrigatoriamente da navegação de cabotagem através do feed service, e para isso é importante, né, que também sejam implementadas algumas medidas em prol desse desenvolvimento, né? A lei do caminhoneiro também é outro fator, por incrível que pareça, importante em prol da cabotagem. Por quê? Porque ela uma das dificuldades que o setor, o modal, tinha era em relação à questão do tempo de oferecimento do serviço contratado, né? Tendo em vista essas exigências que passaram a ser agora estabelecidas para o transportador rodoviário, é mais um plus em prol da cabotagem. Sem falar em outros pontos, alguns deles até de ordem institucional, que certamente vêm e devem ser atacados de frente, e todos esses pontos já foram devidamente diagnosticados pela nossa área técnica na agência reguladora, e certamente, se nós tivermos o privilégio de ser guindados ao cargo de diretor da agência reguladora, deveremos também implementá-lo. Bem, com relação ao setor portuário, de forma bem objetiva, a Lei 12.815 de 2013 deu um outro cenário, quer dizer, principalmente o objetivo principal foi justamente eliminar e lidir uma série de questões que certamente inibiam o investimento, principalmente o investimento do setor privado. Então, dentro dessa linha, ou seja, apesar da Lei 8.630 ter garantido um enorme avanço para o setor portuário, né, já a partir do estabelecimento, da possibilidade da operação do comando único através de operadores privados,
em função de alguns dispositivos constantes na 8.630, eles certamente inibiam e interferiam com o desenvolvimento do setor, principalmente a nível de aporte de investimento privado. Então, essa lei realmente veio nesse sentido. E, enfim, o assunto é muito denso, eu até para cumprir rigorosamente o prazo estabelecido por Vossa Excelência, eu me disponho por ocasião do debate, entrar nos detalhes a partir das indagações que os senhores senadores, com toda a competência, farão a esse servidor. Obrigado.